Olá, pessoal. Boa tarde de sábado para todos vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, eu venho por meio desse vídeo explicar como que vai ser hoje a aula, tá? Então, é a nossa primeira aula de sábado. Para variar, a internet não está colaborando muito, né? Eu adoraria fazer a aula inteira ao vivo com vocês. A gente poderia compartilhar aí algumas dúvidas, algumas explicações ficariam em tempo real, né? Vocês poderiam fazer a interação, mas infelizmente alguns alunos se queixam do momento da aula já não conseguirem abrir o vídeo no YouTube. Então, para não prejudicar esses alunos, e outra, para eu deixar ao vivo a aula e gravar, eu não consigo pela minha conta. Eu precisaria de uma conta de empresa, né? No caso, a gente tem um aluno nosso que tem em outro curso, e ele, outra turma, e ele consegue gravar para mim. Mas como ele não é dessa turma, etc., a gente vai fazer desse jeito. Eu estou gravando essa aula hoje, e já adianto que essa parte ela é do dia 22 de agosto de 2020. Mas nós teremos ainda duas partes da aula que foram gravadas no mês de maio, porque essa disciplina foi ofertada ao pessoal do terceiro período, do semestre passado. Então, como eu já tenho grande parte do material produzido e muito bom em relação a todas aos conceitos, eu vou aproveitar esse material, claro, né? Sempre baseado na questão de, de aproveitar, né? Nesse caso, foi um ao vivo que eu fiz num sábado com eles, e aí um aluno gravou, mas basicamente a aula é a mesma, só que agora eu vou gravar um geralzão, como se a gente fizesse uma revisão de tudo que foi visto até agora e algumas complementações de outras partes que foram vistas, tá? Então, para isso, eu vou gravar aqui com vocês, né? Para isso, eu vou pegar aqui o material. Então, primeiramente, eu preciso distrair a gata, que ela está massacrando o outro gato, né? Normal isso acontecer. Então, a gente fica sempre com problemas técnicos. No mais, pessoal, eu quero desejar um ótimo sábado. Aproveitem bastante essa oportunidade, né, que a gente está tendo, mesmo que de longe. Eu sempre estou online, sempre estou resolvendo questões aí, perguntas de alguns alunos. E eu espero que essa aula seja produtiva e que consiga aí abranger algumas dúvidas que foram levantadas outra vez ali no. Então, a gente vai fazer duas partes da aula, três, na verdade. Tá? Então, vamos abrir aí essa questão. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito do começo, né, da questão do que é o solo, e vamos fazer uma revisão geral. Então, vamos lá. O que é o solo, né? Todo mundo sabe que o solo é um material inconsolidado que está ali, que apresenta características físicas, químicas e biológicas para sustentação da planta, tanto a parte, né, deixar ela em pé, quanto a nutri-la. Só que como esse solo ele vai ser formado? Né? A parte principal do estudo do solo está nessa formação. De nada adianta eu vir de trás para frente e de frente para trás. Eu tenho que ir numa sequência lógica que traga compreensão para vocês de todos os quesitos. Né? Então, o solo ele vai ser uma rocha moída. A gente viu na geologia que existem rochas que são considerados os materiais de origem. Né? Então, o solo é uma rocha moída, a gente até falou o horizonte C. O que é o horizonte C? É um material denso que vocês falaram, né? Aí veio a questão como é que fala, de definição de densidade. Então, o solo é uma rocha moída? Não. É muito mais do que isso, né? Porque senão um calcário seria um solo, concordam? Então, vai muito além disso, pessoal, muito além. Um solo ele não é formado de um dia para o outro, de meses, ele é formado de milhões e milhões de anos. Por isso que quando a gente chegar na parte de conservação do solo, a gente vai levar tanto em consideração a preservação dele, porque se eu tenho perdas, eu perco ele para o rio, né, ou para outras áreas,
É um valor inestimável isso. É talvez o maior problema, né, quando a gente fala assim, é mais importante estudar a parte física do solo ou química do solo? Bom, eu diria, Michele, professora Michele, os dois. Mas se nós tivermos que avaliar a questão dos estudos, a gente tem que a parte física ela não é alterada tão facilmente. Já a química a gente consegue consertar com uma adubação, uma correção do solo. Já a parte física, como que a gente trabalha? Então já começa daí. O solo é uma rocha moída? Não. Mas a rocha faz parte da composição do solo. Então, a composição química, em relação à composição da rocha, vai ter relação? Claro. Então, lembrem, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que foi visto, pelo menos uma parte do que foi visto até agora, né? Então, o que é uma rocha? Vai ter a composição química relativa à rocha? Sim. Alguns elementos são perdidos, né? Por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio e o silício. O silício, o silicato, é um dos mais importantes encontrados, né? Os argilo, os filosilicatos, a parte toda da argila, do silício em si, né? Que é presente aí na litosfera, que compõe as rochas. Então, já outros elementos são adicionados, por exemplo, carbono, nitrogênio e o enxofre, por quê? Porque eles estão relacionados à parte orgânica. Então, a gente vai ter aquela rocha com características químicas e algumas que podem ser agregadas ao orgânico, porque decomposição, né, dos organismos, da serrapilheira, da formação do solo em si. E aí, né, a gente tem muito interessante voltar aos quesitos da geologia, que está a composição mineralógica, né? O que é um mineral, o que é uma rocha, a diferença entre eles. Os minerais, né, alguns deles, na questão desse processo de formação, são preservados, por exemplo, o quartzo, a magnetita. Alguns não já são destruídos, né? A olivina, a biotita, elas já ficam destruídos no processo de formação do solo. E alguns novos vão formando, que é a goetita, lembra que é um óxido de ferro, né? A caulinita é uma argila 1:1, né? Então esses são formados a partir da composição de formação do solo. Então ele apresenta esse solo, ele por não ser somente uma rocha moída, ele vai apresentar uma estrutura, uma textura, né? Então o que é uma estrutura? A estrutura da rocha é destruída. Ela é completamente destruída. Aquela rocha ela é composta e destruída para a formação do solo. A textura da rocha vai ser modificada. Afinal, os minerais são modificados. E a reatividade? Quando eu falo de CTC, né, a gente já estava até chegando em pontos de fertilidade na última aula, não tem necessidade da gente, por enquanto, compreender isso. Mas quando a gente fala de reatividade, está falando de carga, CTA, CTC, reação do solo, troca iônica, reação covalente. Então, as rochas não são trocadoras de íons. E os solos são trocadores de íons. Por quê? Porque ao longo do tempo e do intemperismo, elas vão gerando cargas. Isso não é assunto para agora. Mas a gente sabe que as rochas não são trocadoras, mas o solo sim, tá? Então, o sistema, né, é um sistema particular, com 3 fases, sólido, líquido e gasoso. A professora, como assim? Sim, nós temos gás, um solo é composto por uma parte de gás, que no caso são os macroporos, microporos, que faz a porosidade. A líquida, não preciso nem dizer, a solução do solo, e a sólida, que seriam os minerais. Só que, no solo, a sólida também é matéria orgânica, tá? Qual é a composição da sólida? A gente já vai falar nisso. Então, a rocha é um sistema maciço e, quando particulado, geralmente é bifase, sólido e líquido. Aí a rocha já não tem a parte de aeração de porosidade. Então, essas são as diferenças de solo e rocha. Então, a gente tem um sistema que tem reatividade, que possui características de adição de minerais e cargas, e tem trifase em relação à bifase da rocha. Por exemplo, pedra, areia e água, né? A gente tem pedra, areia e água aí. O que é a pedra, né? A brita, por exemplo, é uma rocha, a areia já é uma partícula menor,
E a água já é o líquido, já é outra relação. Lembrem de rochas ígneas? Vamos falar um pouco sobre elas, só fazer uma revisãozinha básica. Nós temos que as rochas ígneas são as ígneas ou as magmáticas. E como é feita, como é a formação dela? Elas podem ser aquelas que são extrusivas ou intrusivas, ou, para quem prefere, plutônicas, né? Ou magmáticas. E aquelas que são, então, as extrusivas são aquelas que possuem um resfriamento rápido, por exemplo, o basalto. E a intrusiva ou plutônica são aquelas com resfriamento lento, que preservam os minerais, plagioclásios, né, os ortoclásios, as biotitas, os outras composições lá, as moscovitas, né, depende dos minerais magros, félcicos. E são os granitos, por exemplo, né? Então a gente vai ter esses minerais, né? O piroxicênio, os plagioclásios, os ortoclásios, a biotita, a moscovita, o quartzo. Então essas são as rochas que dão origem ao solo. É um dos 5 componentes de formação do solo, é a rocha. Né? As rochas sedimentares, a gente fala do arenito, né? Do quartzito, a gente fala do calcário, é uma rocha sedimentar. Né? Ela é uma rocha sedimentar química, ela não é diferente de detrítica, por exemplo, como os arenitos, os quartzitos e os siltitos. E as rochas metamórficas, que passam por aquele processo do metamorfismo, que é pressão, calor de contato, de região, lembra? Regional, contato. A gente tem como exemplo aí o gneiss, a ardósia, o quartzito, né? Então, rochas, todas essas 3 rochas dão origem ao solo. Então, de rocha para o solo, quais são os processos principais dessa questão? Então, a gente vai ter que os principais processos aí, vamos ver uma animação. É uma rocha e ela possui, então, o que é a diferença das rochas para os minerais? A rocha é um conjunto de minerais. A rocha pode ter participação orgânica? Sim, pode. E o mineral? Não. O mineral tem 3 características, ou algumas outras. Ele é sólido, ele é de característica inorgânica, e ele possui um sistema cristalográfico e de ocorrência natural. Então, a gente tem uma rocha, ó, rocha, minerais. Vamos colocar aí que o quadradinho é um mineral, o triângulo é outro mineral, e aí então nós temos 1, 2, 3, 4 tipos de minerais. E os elementos químicos desses minerais, né? O quartzo não, desculpem, o cálcio, o potássio, o magnésio, o enxofre, a gente tem aí o sódio, o ferro, né? Tudo isso compondo os elementos químicos, compondo os minerais. Então, em temperismo físico, vai ser aquele, né? Ou congelamento, resfriamento, os organismos estão atuando, desagregação, o vento, né? Então, é físico. A gente vai ter a desagregação dessas partículas da rocha e liberando esses elementos para o ambiente. E o químico vai estar relacionado à água. Então, todo intemperismo químico está relacionado à presença de uma água, em que eu vou ter ali dentro daquele sistema uma dissolução desses minerais e, consequentemente, aí, o carregamento para outras localidades e transformação desses elementos. Né? Então, aí a gente vai ter esses elementos sofrendo intemperismo e aí a gente tem a questão da água em excesso carregar esses minerais ao ponto de ter uma lixiviação. Eu tinha um professor na faculdade que uma vez ele perguntou para a gente o seguinte: qual que é a diferença entre lixiviar e percolar? Para quem não sabe, percolação quer dizer também um termo próximo, mas não é a mesma coisa. Vamos pensar lixiviar, percolar. Percolar é a água. Então, é quando eu tenho a percolação da água no sistema sem carregar nada. E lixiviar é quando você já carrega elementos. Tá? Aí, olha só que interessante. Nós tivemos aí o intemperismo, né? Os minerais presentes nas rochas. Tivemos o intemperismo físico, o intemperismo químico, e aí começam a formar os minerais secundários. Lembra que a gente falou da goetita, da caulinita que se formam? Hematita, gipsita. Alguns desses, nem todos. A gipsita, na verdade, ela é um mineral, mas ele pode também... Vamos pensar na caulinita, né? E vamos pensar em outros minerais secundários. Só que os minerais vão formar e vão estar característicos ali.
por exemplo, a esmectita, a vermiculita, a montimorilonita. Então, são os minerais secundários que são formados. Mineral primário, secundário pedogenético, que tem gênese. O que é gênese? É formação. E a composição do sistema solo, que eu falei das três fases. Então, a gente vai ter a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A fase sólida, foi o que eu falei, os minerais, como eu falei, a gente vai falar mais para frente, chegou a hora. Quais são as fases minerais? O solo é composto basicamente de 3 minerais. Quais deles? Areia, silt e argila. Qual a diferença entre eles? Tamanho, granulometria. E a composição desses elementos vai trazer, então, a formação textural desse solo, certo? Então, a formação textural vai de acordo com a composição desses minerais na textura. Então, se eu tenho a quantidade X, Y, Z de areia, silt e argila, eu tenho um solo com características siltosas, argilosas ou arenosas. Então, vai do tamanho das partículas. Além do que, partículas como argila, ela possui cargas, diferente da areia, que não tem carga. E essas frações do solo, né? Então, por que esses limites de tamanho e não outros? Por que essas frações são determinadas? Por causa exatamente das questões em relação à formação dos minerais do solo. Então, vamos lá, vamos ver esse gráfico. Muito legal esse gráfico. Os minerais primários, eles são pouco resistentes ao intemperismo. Então, eles rapidamente, eles são... aqueles que são pouco resistentes ao intemperismo vão dando origem a outros minerais. Então, a areia... né, diminui o tamanho da partícula conforme vai tendo maior intemperismo. Então, a areia, né, são minerais altamente resistentes ao intemperismo. O silt já tem um maior intemperismo envolvido, e a argila, né, já são os minerais envolvidos. A argila são aqueles silicatados, argila 2:1, 2, 1, 1, que são os minerais silicatados pedogênicos secundários. Né? Então, vai diminuindo o tamanho desses elementos por conta do intemperismo, do processo de todas as interações que existem no intemperismo. Tá, pessoal? Então, a distribuição dos minerais nas classes de tamanho. Areia, os minerais primários resistentes ao intemperismo. Então, a areia possui minerais primários, né, que são resistentes ao intemperismo. Então, quais são eles? A magnetita e o quartzo são preservados. Tanto é que a areia são pequenas partículas de quartzo, certo? Então, aí. Já o silt possui minerais primários em estados mais intermediários. E ali, né, a argila, essa é muito legal, essa formação aqui da argila, porque já mostra um pouco a questão das argilas 1:1, essa é um caso 1:1 que eles estão querendo dizer, são minerais secundários, né? Já são formados a partir do processo dos minerais primários, por conta de serem menos resistentes ao intemperismo. Então, por que o tamanho da partícula é importante? E isso determina a qualidade e muitos outros atributos que a gente vai ver ao longo do curso da agronomia inteira, e da florestal, no caso aí, quem faz florestal, mas acho que aqui é só agronomia. Por conta da área superficial específica. Então, eu vou ter essa importância sólida da minha composição do solo por conta da minha área superficial. O que isso quer dizer? Vamos pensar, eu dou exemplo para vocês do queijo. Queijo ralado e um queijo em pedaço. Se eu pego um queijo ralado e ralo e deixo na mesma exposição, as mesmas condições de temperatura, pressão, etc., de um queijo em maior tamanho, qual dos dois a tendência a estragar? Professora, é o queijo ralado, sim, porque ele vai estar em contato com o ar e com os micro-organismos em maior superfície de contato. Já um queijo em tamanhos maiores, ele tem um centro protegido, né? É a mesma coisa as partículas do tamanho. Aqui está dando um exemplo das células, a gente tem 24 partes expostas contra 48. Então, quanto menor é a partícula, mais é a área de superfície. Então, eu tenho reações, eu tenho como essa superfície reagir com outras questões.
tá? Então, a área de superfície específica vezes a CTC. Então, quanto maior a área de superfície específica, maior vai ser a reatividade. Então, vai ser a capacidade de participar das reações químicas do solo, em todos os quesitos, em todas as esferas, desde a parte de defensivos à parte química de adubação e etc. Então, ó a diferença da área de superfície específica da argila com relação à área específica da areia. É muito maior. Consequentemente, sua CTC, suas cargas, sua reação com o solo também é maior. Né? Então, a área também depende do argilo mineral. Por exemplo, a 1 para 1, que é o que eu sempre falo para vocês. Né? O que é uma argila 1 para 1? É aquela argila de áreas tropicais que já sofreu desgaste do intemperismo e o solo possui aquela argila 1 para 1, que é a caulinita. Já a vermiculita, a montemolilonita, que eu falo, elas são 2 para 1, olha a diferença da reação. E onde elas são encontradas? Em solos, porque isso a gente vai ver isso, mas, por exemplo, charnossolos, que são solos com uma área específica, primeiramente localizados em áreas temperadas, em que você tem pouca reação da temperatura, da umidade, então preserva mais essa reação desses solos. Né? Então, a gente tem aí uma caulinita, os exemplos de microscópio. A cor vai ter relação? Vai. A gente tem relação com a cor, aí, com a textura, estrutura, e eu quero falar com isso com vocês em uma próxima gravada, né? Eu vou dar uma pausa. A cor está relacionada à reação, também a toda a drenagem do solo, né? Ao ambiente que ele está inserido, temperatura, clima, está tudo relacionado por conta dos minerais. A goetita, a gente falou que são de regiões mais frias, regiões em que você tem menor drenagem nesse solo. Solos vermelhos, a gente possui uma drenagem mais constante, são áreas mais quentes, mais tropicais. A hematita, né, tem algumas questões aí, goetita mais amarelo, hematita vermelho, né, um perfil de solo aí para vocês. E com relação a isso, fazer essa revisão e trazer para vocês a importância, né, da geologia. Ainda a gente tem muita importância da geologia em tudo, tá? Vamos passo a passo para vocês conseguirem compreender a evolução de formação do solo, como que essas partículas elas acabam se depositando em longo de perfis de solo, né, horizontes do solo. E essa revisão é a primeira parte, eu vou passar para a segunda parte agora.